Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Queridos, quero compartilhar a história de um homem que está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9 e o verso 10. O texto diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Queridos, o livro das Crônicas, ele começa falando das genealogias, os descendentes de Adão, os descendentes dos filhos de Noé, os descendentes de Sem, de Ismael, e assim vai. No capítulo 4, começa a descendência de Judá. Do primeiro verso até o verso de número 8, vai se falando das famílias dos descendentes de Judá. Quando chega no verso 9, interrompe-se a genealogia e fala desse homem, Jabes. E aqui diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A grande questão é, por que Jabes foi mais ilustre? Queridos, para Deus todos somos iguais. Para Deus não há branco, negros, índios, ricos, pobres. Para Deus todos somos iguais. A diferença é quem busca a Deus e vive para Deus e aqueles que não buscam e não vivem para Ele. Essa é a grande diferença. O texto está falando que Jabes, ele foi o mais ilustre do que seus irmãos. Mas o que diferenciou Jabes dos seus irmãos? O texto ele responde para nós. O texto mostra que Jabes invocou o Deus de Israel. Há uma outra pergunta aqui que nós podemos fazer. Por que Jabes invocou o Deus de Israel? Por que Jabes buscou a Deus? A resposta provavelmente seja por causa do seu nome. O verso de número 9 diz: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. O nome de Jabes provavelmente significava dor, aflição, angústia, sofrimento. Porque era a cultura judaica de colocar o nome com relação ao que ele seria. Então ele diz claramente que Jabes invocou o nome do Senhor. Por quê? Justamente, provavelmente ele passava por dores, sofrimentos, angústias e precisava que a sua vida fosse totalmente abençoada em toda e qualquer situação. Então, queridos, Jabes, ele nos ensina, primeiramente, a não se conformar com a vida pela qual vivemos. Nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que ampliar a nossa vida. Nós temos que melhorar a nossa vida. E como que nós fazemos isso? De duas maneiras. A primeira maneira é entregando isso nas mãos de Deus. Jabes, ele entregou isso nas mãos de Deus. Jabes invocou ao Senhor. Jabes clamou ao Senhor. E a segunda maneira é agindo.
Aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então eu já pedi para Deus o que eu preciso e agora é a minha forma de ajudar a acontecer aquilo que eu devo fazer, eu vou fazer. Então o que Jabes ele colocou na presença de Deus? A primeira coisa que ele diz aqui: tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Jabes ele queria crescer. Jabes ele queria não ser dependente. Provavelmente devido ao seu nome de sofrimento, de dor, provavelmente ele tinha alguma dependência de algumas pessoas que deveriam cuidar, amparar. E ele estava provavelmente incomodado com isso, e eu quero mudar essa situação. Um exemplo que eu vou dar para vocês é Bartimeu, cego. Ele vivia sentado à beira do caminho, com uma capa que simbolizava que ele era dependente, que ele era cego, que ele era pobre, e que as pessoas que passavam ali eram obrigadas a ajudá-los, dando alguma oferta para ele. Jesus passa, ele escuta aquela multidão e ele começa a dizer: o que está acontecendo? Olha, Jesus de Nazaré está passando. E ele dá um salto, ele joga a capa que simbolizava a sua dependência e fala: eu não vou mais depender disso, eu não vou mais depender de ninguém. E ele começa a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus manda trazê-lo e ele pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu diz: Senhor, eu quero tornar a ver. Eu não quero ser mais dependente de ninguém. Eu quero ser dependente da minha história. Eu quero viver a minha vida. E assim, queridos, ele fala aqui: Senhor, abençoe-me, alarga minhas fronteiras. Eu quero crescer. Eu quero ser dependente. Eu quero viver a minha vida. A segunda coisa que Bartimeu pede: que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Jabes está pedindo neste momento proteção, refúgio, socorro. Ele está pedindo que o Senhor colocasse a mão sobre ele, livrando ele de todos os perigos, de todos os males, livrando ele de perseguições. Ele está clamando por algo que só Deus pode nos cercar com a sua mão poderosa, nos preservar de algum perigo, de algum mal, de alguma perseguição. Ele está pedindo que a sua caminhada seja totalmente abençoada pelas mãos de Deus. E eu dou um exemplo aqui de Neemias. Neemias estava voltando para Jerusalém. E Jeremias, ele proclama um jejum, pedindo ao Senhor uma boa jornada, feliz a jornada, para que ele pudesse sair, chegar lá, protegido, guardado, livre de todo mal, de todo perigo. É isso que Jabes está pedindo: Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, esteja comigo e me preserve de todo mal, me proteja, me seja um refúgio, minha fortaleza, o meu socorro, bem presente em toda e qualquer situação, em todo e qualquer perigo. E a terceira coisa que Jabes pede aqui: Senhor, que não me sobrevenha a aflição. Ele está pedindo: tire toda a dor, tira toda a angústia, tire todo o sofrimento. Me dê paz de espírito, me dê paz no coração, me dê paz na alma. Me dê, Senhor Deus, refrigério, me dê alegria, me dê suporte. Senhor, tira tudo isso que causa dor, que causa sofrimento, para que eu tenha qualidade de vida, para que realmente, quando alargar as fronteiras, eu possa trabalhar com o meu próprio esforço, com as minhas próprias mãos, que eu possa, Senhor Deus, estar sempre na minha caminhada, cercado pela Tua presença, revestido da Tua mão poderosa. Então me tira toda a aflição, me tira toda a dor, todo o sofrimento.
E encerra aqui: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Queridos, o que tem a ver isso conosco? Tem muita coisa a ver. Provavelmente você é o Jabes dessa história. Você está aflito, machucado, você está angustiado, não sabe o que fazer, não sabe que direção andar, não sabe se tem mais esperança, não sabe se tem cura, se tem libertação, se tem restauração. Provavelmente você já perdeu a esperança em tudo nesta vida. Mas eu quero te dizer que há esperança sim, porque se Deus ouviu a oração de Jabes, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor. Então faça como Jabes, seja o mais ilustre da sua família, seja uma pessoa totalmente diferente. Eu não estou falando para você trocar de religião, não estou falando para você de trocar de placa de igreja, eu estou falando para você fazer o que Jabes fez. Jabes, ele clamou ao Deus de Israel, ele invocou ao Senhor Deus. Então, invoque a Deus neste momento. Apresenta a sua dor, o seu sofrimento. Se você está vivendo em pecado, peça perdão, se arrependa. E Deus vai te perdoar. Porque a restauração da nossa vida começa com o arrependimento e com o perdão que vem de Deus. Mas apresenta o que você quer do Senhor. Jabes, ele colocou aqui: me abençoe e me alargues as fronteiras. E eu disse, ele não queria ser dependente de mais ninguém, a não ser de Deus. Ele queria ser autossuficiente das pessoas ao seu redor, mas ele queria ser dependente exclusivamente das mãos poderosas de Deus. Então busque essa total dependência de Deus para que você alargue as suas fronteiras, para que você seja plenamente abençoado. A segunda coisa que ele pede é proteção. Busque a proteção que vem de Deus. Busque o refúgio, a fortaleza, o socorro que Deus oferece para a sua vida. Que Ele vai moldar todas as situações. E se for necessário, Ele vai colocar as pessoas certas para te ajudar a caminhar, a tomar as decisões certas, as escolhas certas. E a terceira coisa, queridos, peça para Deus trabalhar esta ansiedade que está no teu coração. Peça para Deus trabalhar esse momento deprimido que você está vivendo. Peça para Deus trabalhar essa síndrome do pânico que provavelmente está trazendo angústia, sofrimento, aflição ao teu coração. Peça para Deus tirar todas as incertezas, todas as desesperanças da sua vida. Peça para Deus tratar tudo no teu coração, para que você possa realmente enxergar uma vida cheia de amor, de paz, de felicidade. Uma vida que realmente você possa caminhar sem ter medo de nada, olhando sempre para o autor e consumador da fé. Então clame ao Senhor. Não desista da sua vida, não desista da sua história, porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de escrever uma nova história para a sua vida, mas é necessário você fazer o que Jabes fez, ou seja, invocar a Deus. Invoque a Deus, e Ele vai moldar a tua história. Irmãos, se Deus fez um milagre na vida de Jabes, Ele pode operar um milagre na tua vida também. Se a tua família está destruída, clame, invoque o nome do Senhor. Se o teu filho está destruído, invoque o nome do Senhor. Chore na presença de Deus pela vida do seu filho. Fala, Senhor, eu não admito que o meu filho seja destruído.
Por isso eu estou invocando para que o Senhor trabalhe no coração do meu filho e venha restaurar, e venha fortalecer, e venha sustentar. Queridos, quando nós invocamos a Deus, nós temos a certeza, Deus é conosco. E eu quero dizer isso para você. Se você invocar a Deus, Deus será contigo, em toda e qualquer situação. Que Deus te abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo. Perdoe, Senhor Deus, as nossas falhas. Perdoe, Senhor Deus, todas as vezes que queremos fazer da nossa maneira, do jeito que eu quero, da minha força, achando que eu posso moldar qualquer situação ao meu bel prazer. Enganoso é o nosso coração, meu Pai. Somos totalmente dependentes de Ti e invocamos e clamamos ao Senhor. Trabalhe na nossa história, trabalhe na nossa vida, ó Pai. Restaura, Senhor Deus, o meu coração, a minha família. Restaura o nosso coração, restaura a nossa família. Restaura a nossa história, ó Pai. Queremos viver uma vida que glorifique e exalte o Teu santo nome. Coloca a Tua mão, Senhor Deus, sobre cada família, restaurando os casamentos. Coloca a Tua mão sobre a vida dos nossos filhos, libertando eles de todo vício, de todo mal, de toda violência, de todas as drogas, ó Pai, de tudo aquilo que traz destruição. Liberta-os, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, abre as portas para os desempregados, para que possam levar o sustento para a sua casa. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, seja espiritual, psicológico ou físico. O Senhor é a cura, mas seja conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.